Bom dia, o quadro Entrevista do Dia já está no ar na sua manhã, são 7 horas e 41 minutos, é o quadro Entrevista da sua sexta-feira, tempo que apresenta-se, olha minha gente, o sol está querendo aparecer aí timidamente, né? Mas muitas nuvens, predomínio de nuvens nesse momento aqui na capital da hospitalidade, e a gente vai acompanhando esta condição que, segundo o meteorologista Peter Scheuer, diz aí que a melhora gradativa dessa sexta-feira vai trazer um final de semana com tempo firme, e até segunda-feira também, né? A gente vai daqui a pouquinho atualizar a condição climática aí com mais um boletim, mas a temperatura de momento é de 15 para 16 graus aqui na capital da hospitalidade. São 7h42. O quadro Entrevista tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge. A Farmácia do Juarez são mais de 38 anos de tradição e dispõe também de laboratório para exames com atendimento a partir das 6 da manhã diariamente. A farmácia atende das 15 para 7 até as 22 horas de segunda a sábado, aos domingos das 7h30 até ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge é a farmácia do Juarez aqui no centro. Telefone 325 4123. Farmácia São Jorge, com uma linha completa de suplementos, linha de cosméticos, também de medicamentos e um atendimento que é familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, aqui no centro, em São Carlos. Bem, o quadro Entrevista hoje vai pautar o assunto que a gente tem falado durante todas as duas últimas semanas, que é o simulado de evacuação da Foz do Chapecó. Agora do ponto de vista da Defesa Civil, porque nós estamos aqui com o coordenador municipal da Defesa Civil aqui em São Carlos, o Fábio Kaiser. Falando em orientação, trazendo os destaques aí em relação ao estudo, mapeamento, enfim, vamos conversar um pouquinho justamente porque o ato ocorre neste sábado. Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje realmente a gente chegou muito próximo do evento, né, de simulado de rompimento de barragem, né? É um trabalho que ele já vem sendo feito pela Foz do Chapecó, em parceria com a Defesa Civil, do município e do estado, enfim. Né? É um evento, ele é pioneiro, vamos pensar dessa forma. Santa Catarina teve apenas um outro simulado para rompimento de barragem na região de Xanxerê até hoje, né? Historicamente. Ele aconteceu há poucas semanas atrás, há 2 semanas atrás, então tudo é muita novidade. Então é compreensível essa questão da apreensão da população em relação a esse assunto. Com receio, né? Mas o Fábio acompanhou, porque esse é um simulado com a população. Mas nós tivemos um simulado de mesa, que chamam, né? Que foi feito em Chapecó, uma coisa assim. Como é que foi isso? Exato. Todas as ações de defesa civil, e principalmente ações que envolvem desastres, né? Envolvem salvamento de pessoas, enfim... elas comumente são planejadas com antecedência, né? Elas são testadas para ver se o que você pensou, o que você imaginou para aquela determinada situação, se ele funcionaria num cenário real ou não. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa testar esse planejamento antes de aplicar ele no terreno exatamente. Então eu não vou lembrar exatamente, mas acredito que já deve fazer por volta de 30 dias que a gente fez um simulado de mesa em Chapecó. A gente envolveu as forças que atuariam ali num primeiro momento de um rompimento de barragens, de um eventual rompimento, né, incluindo a Foz do Chapecó, que é a protagonista em todo esse cenário, né, por ser uma responsabilidade deles o cumprimento da legislação. Né? Então, conforme eles implantam um empreendimento ali na região do Rio Uruguai, né, entre a divisa de Águas de Chapecó e Alpestre, eles têm responsabilidades, tanto ambientais, como responsabilidades sociais sobre o empreendimento, né? Um empreendimento de impacto. E uma das responsabilidades é realmente manter as comunidades que estão abaixo da barragem, né, orientadas e seguras. Então esse simulado ele vem nesse sentido, de manter a comunidade preparada. Legal. E ó, amanhã é às 13h30, estava conferindo o horário aqui, ó, exatamente 13h30. Nós teremos o acionamento das sirenes. E aí nós já temos aí a orientação, né, Fábio? A Foz do Chapecó pelo menos distribuiu para aquelas famílias que vão participar uma orientação, comunicado que essas pessoas, essas famílias estão com suas residências dentro da chamada mancha em que pegaria água em caso de rompimento. Essas pessoas, quando tocar a sirene calmamente, né, vamos dizer assim, deve se encaminhar para o ponto de encontro mais próximo, que são vários, na verdade, aqui estrategicamente, né, em relação a isso, né?
Isso. Para esse cenário de rompimento de barragem foram anotados 17 pontos de encontro, que eles vão ser testados realmente nesse sábado. Então eles podem funcionar como podem não funcionar, né? Eles já foram sugeridos, foram aprovados em grupo, né? E eles vão ser testados pela comunidade nesse final de semana. O Elvis ressaltou uma questão que é a tranquilidade e a calma, né? Eu acho que é fundamental para qualquer tipo de situação. Então, quando você age com tranquilidade, você consegue pensar um pouco melhor no que você vai fazer, né? A afobação, ela leva a gente a cometer pequenos erros, muitas vezes, que eles podem custar caro mais para frente, né? Então, a gente tem que pensar primeiro que é uma simulação, não é um cenário real de rompimento, né? E o treinamento ele serve justamente para habituar as pessoas, habituar todos nós com procedimentos que deveriam ser cotidianos, né? Então, da mesma forma que a gente treina um rompimento de barragem, a gente pode treinar outras situações familiarmente, né? O que você faria se por acaso pegasse fogo numa panela enquanto você está em casa? Alguém já conversou isso com os filhos, né? Então, são conversas importantes, são pequenos simulados que a gente deveria fazer corriqueira, de forma rotineira. Exatamente. Então, a gente fez essa preparação, né, ao longo do tempo aí, entre os agentes, né? As pessoas que fazem parte dessa mancha, que a gente procurou um nome comum que ele fosse agradável, né? Então a gente chamou de mancha essa área que seria afetada para um caso de rompimento de barragem. Todas as pessoas que fazem parte dessa área já foram comunicadas. Então quem não recebeu um convite, não recebeu um panfleto, não recebeu nenhuma orientação pessoal dos funcionários da Foz do Chapecó, não fazem parte desse simulado, né? Isso a gente precisa deixar muito claro. Se você recebeu uma visita da empresa Foz do Chapecó falando sobre isso, você faz parte. Se você não recebeu, você não faz parte do simulado. Não precisa sair da sua casa, né? Apesar de pensar, olha, mas eu resido numa área baixa. Sim, né? Mas essa é uma outra situação, que seriam situações para enchentes. São situações totalmente diferentes, né, que a gente vai abordar nesse final de semana. Eu acredito que até aqui dentro da rádio nós temos um exemplo, que ontem eu conversava com a nossa colega aqui no jornalismo, a Thaís. A Thaís, ela mora lá em Pratas, até vou usar o nome dela aqui. Ela, na enchente em 2014, ela foi atingida. Mas no momento ela não recebeu o comunicado. Então, mesmo ela tendo sido atingida na enchente, mas no caso de um rompimento, que é a vazão do rio Uruguai, né, que vai estar pegando esta mancha, sim, no caso ela não está incluída, não estaria incluída. Então é nessa situação que o pessoal tem que se ater. E quando tocar a sirene amanhã, às 13h30, é só quem recebeu o comunicado, a orientação, que vai seguir até o ponto de encontro. As outras pessoas vão ficar nas suas residências normais sem nenhuma alteração. Essa é a orientação, né, Fábio? Isso. Para você ter uma ideia, provavelmente quase todas as pessoas que estão ouvindo nós aqui e conhecem o município de São Carlos, Águas de Chapecó e Alpestre, já viram aquelas plaquinhas verdes, né, na estrada. Então elas orientam qual seria o caminho seguro. Mas quem está mais preparado para seguir esse caminho é quem recebeu justamente a orientação da Foz do Chapecó sobre qual é o ponto de encontro mais próximo da sua residência, né? A gente precisa pensar que o rompimento de barragem ele seria um evento brusco, né? Então seria um evento que você não teria muito tempo para se preparar para sair da sua casa, pegar suas coisas, seus pertences e deslocar com segurança para uma área fora da área de risco, né, que fosse segura você permanecer até receber uma ajuda externa, eventualmente, se eventualmente acontecesse. Essa é a situação de um rompimento de barragem. E qual a situação das pessoas que estão dentro das áreas de alagamento para as enchentes mais rotineiras, né? São pessoas que recebem já uma atenção da Defesa Civil, são mapeadas pela Defesa Civil, nós sabemos aonde se encontram cada casa, da mesma forma que a Foz do Chapecó e a Defesa Civil sabem quem são as pessoas da mancha de inundação para rompimento. Mas a questão das cheias, elas são eventos mais graduais, né? Eles são trabalhados com mais tempo, né? As pessoas já têm uma preparação, vamos pensar, talvez não seja a palavra correta, mas ela é natural, as pessoas já residem naquela área de risco e já é constante essa questão de você precisar sair de casa às vezes para se manter seguro, né? As pessoas que ficam na mancha de alagamento para rompimento são pessoas que nunca passaram por uma enchente,
né? Essas pessoas elas não são habituadas a precisar sair de casa para uma emergência envolvendo a água do rio, né? São pessoas que vivem fora da mancha de inundação das enchentes rotineiras, né? Então a gente precisa pensar no rompimento como um evento muito extremo, né? De uma enchente muito, mas muito, muito grande mesmo. Essas são as pessoas que seriam atingidas, né? E que são, segundo números divulgados aí pela Foz do Chapecó, cerca de 120 casas em São Carlos, 20 casas em Águas de Chapecó e aproximadamente 2 casas em Alpestre, né? Que eu acho que é a comunidade de Santa Lúcia, eu acho que, se não me engano, é em Alpestre. Águas de Chapecó especificamente seria a comunidade de linha Nossa Senhora das Graças. E daí São Carlos, que envolve Balneário de Pratas, os bairros Parte do Cristo Rei e o bairro Olaria, aqui no centro de São Carlos, aqui nas proximidades já da parte em relação ao centro do município, né? São essas as áreas aqui para São Carlos, são essas, né, Fábio? Exato, exato. As pessoas podem pensar justamente nisso, mas eu moro em tal região e já fui atingido por enchente, né? Exato. Então, essa é uma situação são diferente, né? São duas situações. Simulado é uma, o simulado é para a evacuação em caso de rompimento, que a água pegaria em tal lugar, mancha, certo? Em caso de enchentes, como a gente tem tradicionalmente, é outra situação. Isso. Até porque os riozinhos que são afluentes do rio, eles represam água, né? No caso e com toda a vazão já vindo de água, né? Então acaba enchendo mais, né? Mas no caso do rompimento, nós temos esse estudo feito já com as linhas já delimitadas de onde a água chegaria, no caso, e que seria até de 2 horas, né, Fábio? Tem esse estudo de tempo também? No caso de rompimento da barragem até encher, até a vazão aumentar, no total, no seu máximo, qual o tempo seria? Não seria de 2 horas? Eu ouvi 2 horas da Foz do Chapecó, não sei se é exatamente. Sim. A legislação, né, a Lei 10.334, ela prevê como uma zona de autossalvamento, a gente chama de ZAS, né, que seria o local onde as pessoas deveriam deslocar de forma por conta própria, no caso de rompimento de barragem. Ela define 10 quilômetros distantes da barragem. A barragem é aquele muro de pedra ali que segura a água do rio, né? Então, as pessoas que residem dentro dessa área, elas têm até 2 horas para sair, né? As primeiras pessoas impactadas sair do pico da cheia, né? Seria a elevação máxima do rio naquele período em até 2 horas seria a elevação máxima, né? A partir de 2 horas, desculpa, né? Vamos colocar dessa forma. Então, são todos cálculos matemáticos, né? Que eles estudam o relevo, estudam o volume de água, enfim, e a velocidade que essa água atingiria no terreno para chegar nesses pontos habitados. Hoje a gente tem cálculos que apontam para 2 horas a partir do rompimento. A gente precisa pensar também, antes eu falei usei o termo gradual e usei o termo, agora não vou lembrar, mas mais abrupto, né? Esse rompimento ele não acontece de uma forma repentina. Ele é um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo também, né? Em determinadas situações, né? O volume de água ele vai ser tão intenso, tão grande, que as comportas não teriam condições de fluir essa água para fora do lago e manter o barramento em segurança. Ela eventualmente passaria por cima do muro, né? Vamos chamar de muro nessa situação. Exato. E esse movimento da água por cima da barragem ele começaria a causar alguns danos, né? E ele se estenderia por um tempo, enfim. Se a condição de chuva persistisse, a elevação do nível do rio persistisse, esses danos provocariam o colapso da estrutura a partir de 24 horas desse momento que a água começa a passar por cima do muro. Legal. E esse processo todo demoraria mais um tempo desse rompimento, mais 6 horas, enfim. E aí, a partir desse rompimento que você teria essas 2 horas para evacuação. Muito bem. Tá, então, olha, minha gente, são cálculos, todos esses estudos já realizados, né? Então, o que nós temos aqui, eu não ouvi ainda, a gente falava em off aqui com o Fábio, não ouvi nenhum áudio aí de notícia, de informação equivocada ainda, né? Mas ontem a Foz do Chapecó emitiu um comunicado de que teriam áudios circulando em relação a informações que não são apropriadas aí para o procedimento do simulado. O fato é que vai acontecer amanhã e esse é um procedimento, né, Fábio? Não tem nada de mais aí e é um treinamento
que escutei até dos profissionais da Foz do Chapecó que diziam o seguinte: é algo que nos países desenvolvidos, Japão, Canadá, Estados Unidos, é corriqueiro. Treinamentos a todo momento em função de alguma coisa, de fenômeno ou algum acidente, por exemplo. Isso. Vamos pensar da seguinte forma. Claro que não é tão comum acontecer, mas, por exemplo, quando a gente faz um simulado de evacuação de uma escola em função do incêndio, não é porque a gente planejou um incêndio daqui a 3 semanas, né? Então a gente precisa preparar as pessoas para que elas saibam agir no momento de emergência. E o simulado de rompimento de barragem nada mais é que cumprimento da Lei de Segurança de Barragem, que é uma lei antiga, ela não é nem uma lei recente, ela já é uma lei com 12 anos, né? Só que ela, como a gente tem leis em várias áreas que elas foram feitas e muitas vezes elas não tiveram a atenção necessária e não foram cumpridas, né? Essa lei ela acabou ficando esquecida por um tempo, depois ela teve todo esse processo. Não é um processo rápido você fazer uma projeção dessas, né? E saber exatamente onde essa água iria. Isso tudo leva muito tempo, né? Exato, tem estudo. Isso, então teve esse tempo desde 2019, essa lei começou a ser cumprida pelos empreendimentos, né, do Brasil todo, não é Foz do Chapecó, não é Santa Catarina, é Brasil inteiro, né? A gente precisa destacar aqui, Foz do Chapecó, ela está como uma das primeiras usinas conseguindo realizar esse simulado. Ele já era para ter acontecido em 2019, mas em função de tempo e da pandemia posterior em 2020, a gente não conseguiu realizar. Então a gente está com 2 anos esperando para ele amadurecer e ser aplicado, né? Então não é uma coisa nova. Então não mudou nada do cenário de 2020, 2019, 2020 para 2022, tá? Então, se fosse um caso de rompimento de barragem iminente, que seria feito um teste, enfim, né, a gente não estaria esperando 2 anos para fazer esse simulado, né? Então, o empreendimento ele é seguro. Isso é só para atestar que realmente existe essa preocupação com a segurança, né? Então, nada é infalível. Nada é infalível, né? A gente falava há um tempo atrás sobre a vacina A, ela imuniza tantos %, né? Então, a gente... se fala em segurança da barragem, né, até um nível de uma enchente muito severa, né? Claro que chega um ponto que os empreendimentos eles não têm condições de represar água, né? Mas quando a gente pensa em enchente severa, realmente a Foz do Chapecó ela foi projetada para uma enchente muito severa, né? Esses empreendimentos de barragens para água, para geração de energia elétrica, eles são projetados para enchentes de recorrência de 10 mil anos. A gente não sabe quando foi o último 10 mil anos, mas são enchentes extremas, né? Por exemplo, em 2014 teve uma vazão de aproximadamente 30 mil metros cúbicos, né? A Foz do Chapecó tem capacidade de operar em segurança até a faixa de 62 mil metros cúbicos, um pouquinho mais, né? 62.190. Então é uma enchente muito, mas muito, muito severa. E ela operaria em segurança até essa margem, né? Legal. Então, a partir disso, ela entraria em emergência, né? 2014 foi essa faixa de 30 mil, que dá o equivalente à metade do que ela teria de capacidade, isso. Né? Mas o treinamento é importantíssimo, minha gente. A maior dificuldade, o maior desafio, eu acho que amanhã, Fábio, vai ser destacar essas pessoas que devem participar, que foram comunicadas, daquelas que não precisam nem se mexer de casa. Acho que esse vai ser o grande desafio amanhã, quando a sirene tocar, por exemplo. Isso. Como é que eu vou saber se eu preciso participar ou não? Se você foi pessoalmente visitado pelos funcionários da Foz do Chapecó, ou representantes deles, sim, você participa. Se você não foi visitado, você não precisa participar, né? Se mantenha em casa, observe toda a movimentação das pessoas, né? Justamente para também não tumultuar e para a gente poder ter um parâmetro de como as pessoas que seriam atingidas se comportariam numa situação dessas, né? Então, quando a gente começar a ter muitos curiosos pela rua, muitas pessoas, será realmente que vai acontecer um rompimento? Porque a gente precisa tomar cuidado que amanhã, quando for disparada a sirene, ela vai passar exatamente a mensagem de uma emergência real, né? Seria a mensagem que seria disparada no caso de um rompimento real de barragem. Então, pode haver essa confusão, mas quem não foi visitado pela Foz do Chapecó não precisa se preocupar que não está fazendo parte desse procedimento de evacuação. Legal. Tá aí, o recado é feito para essa zona da Mancha, que a gente destaca que os moradores estão dentro dela,
e que foram comunicados, que vão participar, é para São Carlos, Águas de Chapecó e também Alpestre, que a gente está abordando com o Fábio a questão de São Carlos aqui, que é a maior área, né? Que na verdade é a maior mancha, né? Até pelo Balneário de Pratas aí, né? É um bairro bastante grande e o próprio bairro Olaria também aqui, parte do Cristo Rei. Bem, Fábio, eu acho que seria isso a orientação, porque o pessoal tem que manter a tranquilidade acima de tudo, né? Quem vai estar participando, faça o seu papel de tocar a sirene, com calma ir até o ponto de encontro e os demais ficam por casa. Eu acho que o recado principal é esse, cada um fazendo sua parte e que esses treinamentos sejam corriqueiros, voltem a ser corriqueiros, para a gente sempre saber o real procedimento de qual é o passo a passo em caso de uma emergência. E o Fábio citou aqui, só para finalizar, um exemplo do fogo na panela. Muita gente não sabe como proceder. Ontem, por exemplo, está lá no site da Tropical FM, nós acabamos de publicar, bombeiros são acionados após vazamento de gás em residência. Isso em Águas de Chapecó. Procedimento em relação a um incêndio, a algum vazamento, alguma coisa. Tudo tem uma prevenção, tudo é importante ter um treinamento. No caso aqui, com uma forma logicamente determinadas as suas proporções, uma barragem, né? Então a gente pede então que o pessoal participe e que tenha a maior calma e compreenda e seja aí que contribua, né, para com esse treinamento que dê certo amanhã. Acho que é por aí, né? Exato, esteja atento, preparado e tranquilo, né? E é muito importante, mas realmente muito importante que quem foi comunicado participe, né? Isso é fundamental para a gente saber como seria esse comportamento durante um evento real. Isso serve para nós, não serve somente para essa questão do rompimento de barragem. Serve como uma observação para outras atividades que a gente fará futuramente, né? A gente precisa retornar a algumas questões que a gente abordava antes da pandemia, né? Que a gente acabou caindo no esquecimento ou acabou tendo dificuldades em realizar outros tipos de atividades em função do distanciamento social, enfim. Né, que a gente precisa retomar e precisa retomar com força, né? Uma comunidade preparada, ela é mais segura, né? Nós sabemos que nós temos muitos problemas com eventos naturais. São Carlos é uma região que ela é privilegiada pela beleza da natureza, mas essa beleza ela traz alguns riscos, né? E a gente precisa estar atento para esses riscos, né? Precisa estar preparado para saber agir em situações de emergência, verdade. Né? E que isso se torne um hábito nosso, estar atento às situações de risco. Legal. Aliás, falando em riscos, né? São Carlos tem esse risco, mas tem escapado nas redondezas aí que está dando alguns temporais, granizo, ventos, né? Sim. As chamadas microexplosões, que daqui a pouco é determinada a tal tornado, mini tornado, alguma coisa nesse sentido. São Carlos, por enquanto, nos últimos anos aí tem escapado, mas teve uma sequência aí, tempo antes da pandemia aí, que teve bastante sequência de algum destelhamento, algum vendaval, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por enquanto estamos escapando, né, Fábio? A gente está tendo essa sorte. Tá bem, né? Não que a gente não esteja preparado para atender, né? A gente trabalha com essa preparação para outros eventos também, além do rompimento de barragem. Legal. Fábio, obrigado pela sua vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite e trazer essa orientação por parte da Defesa Civil, que também está participando ativamente desse processo. Sim. É sempre um prazer a gente poder participar, poder trazer informações para a comunidade, né? Porque, no final das contas, o que a Defesa Civil busca no seu trabalho é manter todo mundo seguro, né? Não permitir que exista nenhuma vítima em nenhum tipo de evento, né? Que as pessoas saibam o que fazer e se mantenham seguras e sem prejuízo, sem danos, enfim. Muito bem. Fábio Kaiser, ele é o coordenador municipal da Defesa Civil aqui no caso de São Carlos, falando exatamente sobre o simulado de amanhã, trazendo orientações, tranquilizando, alertando para quem participar recebeu esse notificado da Foz do Chapecó e aqueles que não receberam pode ficar tranquilo amanhã às 13h30 quando soarem as sirenes para treinamento real aí deste evacuação em caso de rompimento de barragem. Tá bom, minha gente?
A gente vai repercutir trechos com o Fábio lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12h20, após a propaganda eleitoral. E vamos trazer também as informações aí no nosso site, em áudio, vídeo e foto, que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Nós voltaremos segunda-feira, sempre no oferecimento agora para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.